Queridos, você já, certamente que sim, mas é válida a pergunta. Você já teve momentos assim de contemplação? Sabe aquele período assim que você fala, eu vou sair de férias, ou eu vou aproveitar o feriado, ou mesmo que não seja num período de férias ou feriado, mas de repente um final de semana, e aí você vai para uma roça, ou você vai para uma praia, ou você vai para um ambiente que não é comum, não faz parte da sua rotina, e de repente você começa ali a contemplar os céus, você começa a contemplar a paisagem, e você chega à conclusão que realmente a beleza que está diante de você requer que Deus exista. Você já teve essa experiência de olhar e falar, não, realmente, Deus existe. Os céus revelam isso, as montanhas, os riachos, a própria praia, o mar. Então, esse salmo ele é diferente porque quando Davi o compôs, ele não estava numa situação de guerra, ele não estava numa situação de perseguição, ele estava numa situação de contemplação. E ao contemplar então o ambiente, o lugar, a paisagem, o texto bíblico, as informações extrabíblicas não dão detalhes de onde ele estava, mas é sabido que ele estava num momento de contemplação. E ao contemplar então o ambiente, ele é inspirado por Deus e aí ele começa a escrever o salmo. E aí esse salmo, ele é usado depois na liturgia dos israelitas, no momento das festas de colheita. Todos os anos, então, os israelitas faziam a festa da colheita em agradecimento a Deus pelo cuidado dele, pela provisão dele para a subsistência ali daquele povo. E aí então esse salmo, foi estabelecido que esse salmo, quando eles fossem prestar um culto ao Senhor, prestar uma homenagem, uma honra ao Senhor, buscar ao Senhor em adoração, esse salmo deveria ser cantado. Esse salmo deveria ser lido e cantado. Interessante, né? A gente é tão acostumado com esse dualismo, essa noção de que a gente só canta para o Senhor aqui dentro, a gente só faz alguma coisa para Deus no momento de uma liturgia oficial, que nós nos esquecemos de que ali fora nós temos o privilégio e, ao mesmo tempo, o dever de glorificar ao Senhor sobre todas as circunstâncias e todas as experiências que a vida humana, que é permitido que a vida humana tenha, que nos é permitido ter. Então esse salmo, além dele ser enriquecedor, porque ele faz uma alusão a Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a respeito da criação, dos detalhes da criação, ao mesmo tempo, esse salmo nos dá lições teológicas profundas. Nós aprendemos diversas doutrinas bíblicas com esse salmo. Nós aprendemos, por exemplo, a doutrina sobre Deus, nós aprendemos a doutrina sobre o ser humano, nós aprendemos a respeito da doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção. São todas doutrinas que nós extraímos, são todos ensinamentos que nós conseguimos extrair do Salmo 8. À medida, então, que nós fomos expondo, a gente vai percebendo isso com muita clareza. Então, quando você tirar um novo momento para lá na sua devocional, no seu momento particular, você estiver lendo o Salmo 8 novamente, estiver estudando o Salmo 8, lembre-se que quando você estiver contemplando Deus e for levado então pelo Espírito a contemplar a sua criação, incluindo você mesmo e todos os demais seres humanos, o Salmo 8 deve te levar a uma adoração sincera e um estilo de vida compromissado com Deus. Você deve ser motivado a desenvolver um estilo de vida compromissado com Deus a partir dos ensinos do Salmo 8. Então, vejamos quais são as lições que o Salmo nos apresenta. A primeira das lições é a respeito da majestade de Deus. Veja o que diz os versos 1, 2 e 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer emudecer o inimigo e o vingador. E aí o arremate do Salmo.
Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Isso aqui é um recurso literário, é um estilo literário usado por alguns autores em que você começa com uma determinada frase e finaliza com essa mesma frase. E todo o conteúdo, todo o desdobramento dessa frase fica entre os dois versículos, o primeiro e o último versículo. Davi escreve dessa forma de propósito, porque o seu objetivo é destacar a grandeza de Deus, destacar a glória de Deus. Então vejamos, já nesses primeiros versículos, o 1 e o 2, nós já começamos a aprender alguma coisa a respeito do próprio Deus, a respeito da doutrina sobre Deus. E o que nós aprendemos aqui? Existem algumas expressões usadas, tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, que apontam para atributos divinos. O primeiro deles é que Davi começa fazendo uso do nome pessoal de Deus. Aqui na nossa Bíblia, na nossa tradução, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para perceber isso. Mas quando a gente vai para o texto original, ou quando a gente tem uma oportunidade de estudar com um pouco mais de profundidade, a gente descobre que no original não está escrito ó Senhor, Senhor nosso, está escrito ó Iavé, Senhor nosso. E essa palavra Iavé, o nome pessoal de Deus, Davi começa então fazendo uso dela para mostrar justamente que Deus é um ser pessoal. Davi conhecia o seu Deus, Davi conhecia o seu Senhor, e Davi era conhecido do seu Senhor. A palavra Iavé é o nome que surge quando Deus faz uma aliança com o seu povo, Israel, lá no Antigo Testamento. E é claro que o desdobramento dessa aliança recai sobre nós, porque essa aliança se estende no Novo Testamento com o Senhor Jesus, e aí ela é chamada de nova aliança, porque o sacrifício de Cristo, ele é definitivo, e nós então agora somos também herdeiros dessa mesma aliança. Então, quando nós orarmos, quando nós buscarmos, quando nós estivermos em contemplação, em adoração, nós também podemos usar o nome de Deus. A ideia do uso do nome de Deus é para comunicar presença, fidelidade, relacionamento. Davi conhecia o seu Deus e era conhecido do seu Deus. Impressionante isso. Imagine você num momento de devocional, você num momento de oração, você saber que o seu Deus te conhece. E que você também tem intimidade, conhece o seu Deus. Claro, uma intimidade que a Bíblia, dentro dos limites, permite que você tenha a respeito daquilo que Deus revela sobre si. Então, Davi, quando ele faz o uso do nome pessoal de Deus, logo a seguir ele usa a expressão Senhor nosso. Justamente para quê? Para que o leitor do Salmo naquela época não entendesse assim, já que ele é o Messias rei, então Deus é só dele. Já que ele é alguém que é chegado, próximo de Deus, então ele tem essa intimidade. Não. Davi vai colocar o seguinte, está vendo? Você não tem a necessidade de um mediador humano, porque o Senhor não é só meu, o Senhor também é nosso. Então a expressão Senhor nosso é um apelo positivo para mostrar que Deus não é o Deus apenas do indivíduo, mas Ele é o Deus do coletivo. Então Deus não é o Deus hoje só do pastor Admar, só do pastor João, só do pastor Rodrigo, só do pastor Léo, só do pastor Marcos. Não, Deus é o nosso Deus. Qualquer um de nós pode se aproximar dele humildemente em oração, falar, Senhor, seja mesmo o meu Deus, que eu seja conhecido do Senhor e que o Senhor seja conhecido, que eu conheça o Senhor. Resgate o meu coração e mantenha o meu coração cativo a Ti. Então olha que interessante. Porque depois que ele usa a expressão Iavé e depois Senhor nosso, ele agora vai usar uma outra expressão de reconhecimento universal.
Perceberam como é que é uma gradação? Yahvé é meu Deus pessoal. Só que Ele também é Senhor nosso. Ele é Senhor do seu povo. Mas Ele não se restringe a manifestar a sua glória e o seu poder e a sua presença apenas sobre o seu povo. Toda a terra está cheia da sua majestade. Perceberam a gradação? Perceberam como que nesse momento de louvor, Davi foi ampliando, aumentando esse elogio, reconhecendo a grandeza de Deus, de maneira que ele reconhece agora que toda a terra está cheia da sua majestade, e os céus também. Então, quando ele diz aqui, expuseste em toda a terra, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste no céu a tua majestade. Então, o que nós aprendemos da doutrina de Deus? Nós aprendemos que o nome de Deus comunica presença e fidelidade. Deus é um ser fiel, pessoal e fiel e presente. Deus é soberano sobre a vida de todas as pessoas. E a presença de Deus permeia toda a criação. Não há nenhum lugar nesse mundo que você não tenha condições de clamar pelo nome do Senhor. Qualquer lugar que você estiver fazendo uma oração de contentamento, de contemplação, de agradecimento, ou fazendo uma oração de súplica, de necessidade, de socorro, onde você estiver, o nome do Senhor também estará. Não é isso que o salmista também escreveu no Salmo 139? Se eu estiver lá no mais profundo mar, o Senhor está. Se eu estiver lá nas mais longínquas e altas montanhas, o Senhor também está. Então, essa contemplação que o rei Davi fez, ele começa abordando isso então, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, o reconhecimento de quem Ele é. Sempre, queridos, que nós estivermos diante de um momento de contemplação na presença do Senhor, primeira coisa que nós precisamos reconhecer é a grandeza do nosso Senhor. Porque a nossa adoração não parte daquilo que nós fazemos para Deus, mas a nossa adoração parte do reconhecimento de quem Ele é, e o nosso louvor parte do reconhecimento daquilo que Ele faz por nós, em primeiro lugar, para só então respondermos com contentamento, contemplação e agradecimento, e adoração e louvor. Amém? Então essa é a primeira lição que o Salmo nos ensina a respeito da majestade de Deus. E Davi ainda dá sequência mostrando que Deus revela a sua força diante da fragilidade humana. Veja o que diz o verso 2: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Aí alguém pode perguntar, mas qual é a conexão desse versículo com o momento de contemplação? O que isso tem a ver com a grandeza de Deus? Tudo. Porque o que o Davi está querendo dizer aqui é que Deus não necessita de força física como nós necessitamos, poderio bélico, argumento filosófico, qualquer tipo de sofisticação para vencer os seus inimigos. Basta que aqueles que são simples e que são dependentes dele, como no exemplo das crianças de peito, o louvem para que esse louvor o adore, e isso é suficiente para que Deus intervenha a favor do seu povo. Então, Deus é glorificado até no reconhecimento da nossa fraqueza. E o que significa a nossa fraqueza? O fato de que nós somos o tempo todo carentes, necessitados dele, do seu sustento e da sua presença. É isso que o versículo 2 diz. O próprio Senhor Jesus fez uma releitura lá em Mateus capítulo 21, verso 16, no momento então em que ele está entrando na cidade de Jerusalém e alguns começam a gritar Hosana ao filho de Davi. O que ele disse ali? Ele validou esse louvor aqui do Salmo 8. Ele mostrou que Deus continua operando
através daquelas pessoas que são simples, que são fracas, mas que reconhecem que são dependentes dele. Então, contemplar a majestade de Deus, queridos, envolve duas grandes lições: reconhecer quem Deus é e o que Ele faz por nós, e reconhecer que somos todos pequeninos, fracos e dependentes dele. Essa é a primeira grande lição que nós aprendemos aqui a respeito da majestade de Deus. Portanto, lembre-se, quando você estiver no momento de contemplação, não começa falando com Deus qualquer coisa, não. Começa adorando ao Senhor. Começa bendizendo ao Senhor. Comece engrandecendo o seu santo nome. Comece adorando ao Senhor, reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz por nós. Comece como o salmista, comece reconhecendo a majestade de Deus, para que então você toque nos demais assuntos que você tem para falar com Deus. Às vezes a gente está tão afoito, às vezes a gente está tão oprimido, às vezes a gente está tão chateado, às vezes a gente está tão angustiado, que a gente já quer ir direto ao ponto e falar: Deus, estou passando por situação X, Y, Z. Mas antes disso, tenta acalmar seu coração e tenta adorar o Senhor primeiro. Se dedique, se prostre, se renda ao reconhecimento de quem Ele é, porque isso já vai começar a trazer paz para você. E aí você expõe as suas necessidades ao Senhor. E no nosso caso aqui, queridos, coletivamente, esse momento que nós passamos aqui antes da pregação, que é o momento de louvor, o momento de adoração, vai aqui uma curiosidade: o que a gente chama de período de louvor não é porque o pessoal toca, não. Não são eles que compõem o período de louvor. Quem compõe o período de louvor é você e eu. Somos nós. Porque aí sim, enquanto eles tocam, Deus vai fazer uso da música para preparar o seu coração para a pregação. E esse momento musical é o momento que você tem de render-se ao Senhor em louvor e em adoração. A palavra louvor significa elogio. Então quem está tocando não está elogiando. É você que tem que elogiar enquanto o pessoal está tocando. Sou eu que tenho que elogiar e adorar enquanto o pessoal está tocando e cantando. Por isso que esse período é chamado de período de louvor. E que deve então ter como consequência a nossa adoração também. O nosso momento de contemplação. É fato que às vezes nós viemos para a igreja, a gente vem para a igreja com o coração angustiado, com expectativas, com problemas pessoais, mas nós não podemos permitir que essas coisas atrapalhem a nossa adoração, atrapalhem a contemplação a respeito da majestade de Deus, meus irmãos. Nós não podemos permitir isso. Amém? Bom, a segunda lição, então, é o espanto que o salmista tem por causa da existência. Quando ele se depara, então, com a contemplação do próprio Deus e do restante da criação, e ele olha para a própria vida, e ele olha para a vida de outros seres humanos, o que resta ao salmista é ter, então, um espanto. É por isso que dos versos 3 a 5 ele vai dizer: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quer dizer, é interessante perceber que, se nessa primeira leitura do verso 1, verso 2, nós aprendemos a respeito da teologia, da doutrina sobre Deus, agora no verso 3, a gente aprende um pouco a respeito da doutrina da criação. Percebam os detalhes do verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Note, Davi não vai falar obra das tuas mãos. Ele não vai falar obra dos teus braços. Ele não vai falar obra dos teus servos ou obra dos teus anjos. Ele diz obra dos teus dedos, porque o objetivo era mostrar que Deus
foi como um artesão habilidoso que meticulosamente trabalhou uma obra de arte, que é a sua criação. Toda a criação de Deus deve ser vista como essa obra de arte, cuja beleza aponta para a beleza suprema que é a do Criador. Toda a beleza que nós conseguimos contemplar, no final, deve resultar em entender que aquilo que é belo, se por si só nós já nos espantamos, imagine quando nós nos depararmos com a beleza de Cristo. Imagine quando nós nos depararmos com a glória de Deus. Imagine como a criação não será, depois de completamente redimida, já no estado eterno. Isso deve apontar para essas expectativas. A nossa contemplação a respeito das obras que foram feitas pelos dedos de Deus, de forma meticulosa, de forma delicada, de forma desejável, de forma intencional, devem apontar para a nossa expectativa de vida com o Senhor, de presença eterna dEle, em sua presença. Então percebam que interessante, quando o texto vai dizer que, no finalzinho do verso 3, a lua e as estrelas que estabeleceste, a palavra estabelecer original sugere cuidado, propósito, designer intencional. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos então que o universo, o nosso planeta e tudo que nele existe, inclusive o ser humano, não é produto de força caótica, não é fruto do acaso, não é produto de apenas um arranjo de células ou de moléculas ou de elementos químicos ao acaso que um dia vão se dissipar. Não. Nós somos frutos desse designer inteligente. Nós somos frutos dessa ação meticulosa, detalhada, intencional de Deus. Nós somos frutos disso. Então, ainda que a vida pareça ruim, ou esteja difícil, nós temos uma razão para nos alegrarmos com a vida. Somos frutos intencionais da ação criadora de Deus. Isso é muito importante, a gente entender isso, queridos. Por quê? Porque quantas são as pessoas tristes, deprimidas, chateadas, angustiadas? Quantas são as pessoas que pensam que talvez a vida não vale a pena ou que não tenha sentido, quando na verdade o Salmo está nos ensinando a respeito da doutrina da criação. E nos mostrando então que se nós somos um fruto intencional, é claro que nossa vida tem propósito. Se nós somos um fruto intencional, é claro que nós temos algum nível de dignidade, de valor, enquanto imagem e semelhança de Deus. Então percebam, depois do verso 3, não tem como olhar para as estrelas, não tem como olhar para o céu, não tem como entender que isso veio dos dedos de Deus de uma forma intencional e não olhar para nós mesmos, não olhar para o ser humano. É claro que o salmista fez isso, é claro que Davi olhou para si e é claro que ele olhou para o resto da humanidade. Daí então a pergunta do verso 4, ora, verso 3 e 4, se eu olho para os céus, olho para a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas, quem é o homem, ou o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? É claro que imediatamente essa contemplação passaria de uma criação geral para uma criação específica, a humanidade. E ao passar para a humanidade, no verso 4, Davi levanta então as duas perguntas cruciais que respondem ao sentido da existência humana, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. E aí essa expressão filho do homem em hebraico é Ben Adam, filho de Adão. Quem é o filho de Adão para que o visites? Essa expressão então, filho do homem ou filho de Adão, na segunda pergunta, é para enfatizar a nossa origem terrena e a nossa conexão com o pó da terra. É como se, de repente,
Percebe, isso não é só uma retórica poética. É como se de repente o salmista estivesse dizendo assim: diante de tudo que eu vejo, diante de tudo que eu contemplo, a harmonia dos ecossistemas, a harmonia do funcionamento das águas, da fauna, da flora, das estações, do clima, de tudo que existe, o Deus Todo-Poderoso que criou o universo e tudo isso, vai ainda se preocupar com um ser que vive entre 70 e 80 anos. Em média, e que vai voltar para o pó da terra. É como se Davi dissesse assim: olha, Senhor, isso para mim é uma desproporção absurda. Como é que o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor fez e o Senhor ainda olha para o ser humano, cria o ser humano e ainda olha para nós? E aí a própria resposta, inspirada pelo Espírito, vem de duas ações divinas, ainda no verso 4, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Te lembres, essa expressão, não é no sentido de apenas recordar. Eu me lembro de alguns amigos de infância. Eu me lembro da data do meu casamento. Eu me lembro do último Natal. Não. Esse te lembres é no sentido de ter uma atenção contínua, um cuidado constante. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé em Gênesis 8:1, ou ainda que Deus se lembrou de Raquel em Gênesis 30:22, significa que ele agiu em favor de Noé e de Raquel. Dizer então que o homem é alguém que Deus se lembra, o ser humano é alguém que Deus tem um cuidado contínuo. Todo santo dia você está na consciência de Deus e Ele cuida de você. Todo santo dia Ele proporciona todos os recursos necessários para a sua vida até o dia que Ele vai te chamar. Todos os seus dias estão escritos no livro do Senhor, conforme o Salmo 139. Eu ainda era um elemento informe no ventre da minha mãe, e todos os meus dias já foram escritos no teu livro. Não é isso que diz lá no Salmo 139? Então, quando eu contemplo o ser humano, quando eu contemplo a minha própria vida, quando eu contemplo a humanidade, quando eu contemplo a igreja, cada um de nós é alguém que Deus todo santo dia se lembra. Mas se lembra como? Com uma atenção contínua e um cuidado constante. É por isso que o salmista vai fechar a segunda frase dizendo: e o filho do homem que o visites, porque visitar significa supervisão ativa, cuidado pessoal, intervenção providencial, significa prestar atenção. Deus todos os dias presta atenção em nós, individualmente. Deus todos os dias presta atenção no seu povo. Deus todos os dias presta atenção, inclusive, naqueles que o rejeitam, que vivem uma vida de pecado e que não se rendem a Ele. Todos os dias, toda a vida humana, de todas as pessoas, de Adão até hoje, são lembradas e visitadas por Deus, com atenção contínua, com cuidado constante e com supervisão de propósito. Essa é a doutrina sobre o homem. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, e ele é diariamente cuidado por Deus. Ele é diariamente cuidado pelo Senhor. Sabe essa coisa que a gente tem de falar assim: perdi de repente um carro, perdi uma propriedade, perdi um imóvel, perdi qualquer bem, perdi uma situação qualquer. E a pessoa fala assim: não, Deus me dando saúde, o resto Ele pode deixar com a gente, que a gente dá conta. Isso é uma grande falácia, queridos. Isso é uma grande mentira, isso é um grande auto-engano. É claro que não existe Deus te dar saúde e você viver por conta própria, como se Ele não te visitasse, não se lembrasse de você diariamente. Porque o que o Salmo vai dizer é que você só é quem é, só tem o que tem e só faz o que faz, porque todo santo dia Deus se lembra e te visita.
Então isso é um grande engano, achar que nós podemos viver a nossa vida de forma autônoma em relação a Deus. É uma grande falácia, é um grande engano, apregoado pelo pecado, a autonomia em relação a Deus, a ideia de dizer que nós podemos fazer escolhas distintas de Deus e Deus fica de longe só torcendo para que a gente escolha certo. Isso é mentira, isso é engano. Porque, seja você regenerado ou não, todo santo dia, Deus se lembra e visita todas as pessoas. E soberanamente rege e governa a vida de todas as pessoas. De modo que todas as suas ações livres cooperam para essa mesma regência de Deus. Amém? E aí, queridos, tem uma coisa aqui agora que chama muito a nossa atenção, quando a gente vai para o texto original, que é a parte A do versículo que ele diz, que é o homem que dele te lembres. Essa expressão, que é o homem, falta uma palavra em língua portuguesa, para mostrar que esse homem aqui é alguém que possui mortalidade, fragilidade e fraqueza por causa da queda. Então, Davi não está falando daquele ser humano que foi criado e que não pecou. Davi está falando de todos nós, inclusive dele. Quando ele contempla, então, e para ele, como eu disse, uma desproporção absurda, é justamente porque quando ele fala, olha, quando eu olho para o restante da criação, e quando eu olho para mim, quando eu olho para o ser humano, isto é, quando eu olho para nós, seres em estado de queda, que pecamos frequentemente contra o Senhor, quem somos nós, pecadores, para que o Senhor se lembre de nós? E aí o se lembrar, ou te lembres, é justamente essa atenção e esse cuidado contínuo, apesar da queda, apesar do nosso pecado, apesar de nós não buscarmos como ele merece ser buscado. Então aqui no Salmo nós não aprendemos só a doutrina da criação, nós também aprendemos a doutrina da queda. Nós aprendemos que esse ser humano aqui que está sendo contemplado é alguém que faz coisas, que crê, que valoriza e que se comporta de maneira oposta, contrária à vontade de Deus. Mas ainda assim Deus cuida de nós. Então, se nós não conseguimos nos alegrar e contemplar essa graça, essa misericórdia, queridos, o nosso coração está mais endurecido do que o que nós podemos imaginar. Porque ao olharmos para o nosso próprio pecado, a única coisa que vai surgir em nós é a vergonha, mas ao mesmo tempo, se formos regenerados, a ação do Espírito nos convencendo desse pecado, e de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias, a nossa rendição, dizendo, Senhor, eu peco contra Ti, mas olha só o que Deus faz, além do perdão. Parece até aquele meme do baterista, né? Olha o que Deus faz, agora eu sou o baterista. Depois vocês procurem na internet. Mas vejam o que Deus faz. Não é transformar todo mundo em baterista, não se preocupem. O que Deus faz está aqui no verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Então nós aprendemos pela doutrina do homem que a humanidade foi criada com duas características muito importantes que explicam o nosso valor e o nosso propósito diante de Deus. Primeira característica, por um pouco menor do que Deus. Algumas versões trazem por um pouco menor que os anjos, mas a versão original é essa, por um pouco menor do que Deus. Fazendo uma alusão, então, à imagem e semelhança de Deus que só o ser humano tem. E dada essa condição de sermos imagem e semelhança de Deus, só nós, em toda a criação, temos a capacidade de raciocínio, de conhecer a verdade, temos moralidade,
noção de certo e errado, criatividade, habilidade para produzir arte e beleza, capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, capacidade de amar, espiritualidade, capacidade de comunhão com Deus, domínio e capacidade de governar a criação. Só nós somos assim em toda a criação. Então, acho que você deveria valorizar um pouco mais a sua vida e valorizar um pouco mais aquilo que você tem, as habilidades que Deus colocou em você. Ao invés de você achar que a vida não tem valor ou que não tem sentido. Não, a vida tem valor, a vida tem sentido. Deus nos deu essa habilidade, nós fomos feitos um pouco menor do que eles. Para quê? Para sermos co-regentes, parceiros de Deus na regência da criação. É isso que o Salmo 8 está nos ensinando. Então, já aprendemos a doutrina sobre Deus, já aprendemos a doutrina sobre a criação, já aprendemos a doutrina sobre o homem, já aprendemos a doutrina sobre a queda. Agora perceba, gente, isso aqui me impactou demais quando eu estava estudando. E de glória e de honra o coroaste. A última parte do versículo 5. Sabiam que a palavra glória aqui é a mesma usada para a glória de Deus no versículo 1? Significa então que nós participamos da glória divina como portadores da sua imagem. Deus permite que tenhamos glória junto com Ele, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. E de honra, a palavra honra aqui também tem a ver com majestade, esplendor, sugerindo beleza e nobreza. Isto é, de tudo aquilo que Deus criou, a principal criação foi o ser humano. Aquele que herdou atributos e características da parte de Deus para reger a criação e viver em harmonia com o seu Criador. Mas o pecado distorce tudo isso, né? O pecado não invalida a capacidade que Deus nos deu, mas nós temos a tendência de usar as nossas capacidades para seguirmos caminhos e propósitos opostos àqueles que Deus estabeleceu para nós. E é aí que entra a palavra coroar. Coroar no original implica que a humanidade foi investida de autoridade. Nós somos vice-regentes de Deus, representantes dos seus interesses na criação. Por isso que o trabalho, a família, os estudos, a faculdade, a aquisição de conhecimento, tudo isso é criação direta ou indireta de Deus. E sendo criação direta ou indireta de Deus, a Bíblia vai dar para nós elucidação, esclarecimento suficiente a respeito de termos uma visão cristã de mundo adequada para fazermos a interpretação do trabalho, fazermos a interpretação do estudo, fazermos a interpretação da família, fazermos a interpretação das amizades, fazermos a interpretação da política, da economia, da ciência, da educação. Toda a nossa vida, todas as experiências humanas que nós temos no nosso dia a dia, estão todas pautadas nesse propósito de Deus, em que Ele estabeleceu que nós somos corregentes da sua criação. Então, queridos, nem eu e nem você somos propósito, melhor dizendo, somos acidente cósmico do acaso. Nenhum de nós veio à vida de forma acidental. Cada um de nós veio à vida de maneira intencional, criada e estabelecida pelo próprio Deus, desejada amorosamente pelo próprio Deus. Cada um de nós, antes mesmo da criação do mundo, cada um de nós é resultado do decreto, do plano,
do propósito de Deus. A vida é um presente que Deus nos dá. Existirmos é um presente, e existirmos com propósito é um presente ainda maior. E que propósito é esse? Tudo aquilo que eu fizer, no cuidado com a minha família, no exercício do meu trabalho, no envolvimento com os meus estudos, nas minhas formas de adquirir conhecimento, nas minhas relações sociais, nas instituições que são criadas coletivamente, como a instituição política, a instituição econômica, o campo da saúde, o campo da ciência, o campo da educação, tudo aquilo que cada um de nós é vocacionado a fazer, devemos fazer visando a glória de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai falar em 1 aos Coríntios, capítulo 10, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que o Salmo 8 nos ensina essa noite é que, quando nós olhamos para a nossa existência, nós também devemos ter o mesmo espanto que Davi tinha. E por que devemos ter o mesmo espanto? Porque diante de seres caídos, pecaminosos, criaturas moralmente falhas, o que Deus faz? Se importa conosco. Nos visita e se lembra de nós diariamente. E cuida de nós. E nos dá propósito. Descobrimos que qualquer coisa que formos fazer, devemos fazer visando a glória de Deus, porque a gente faz com satisfação, a gente faz com prazer, a gente faz visando o alvo certo. E qualquer outro gozo que vier ao nosso coração, no cuidado com a família, na dedicação aos estudos, no desenvolvimento do trabalho, vem sabendo que fizemos para Deus dever cumprido. Amém. Bom, e aí nós temos ainda, queridos, o desdobramento disso. O que seria o desdobramento desse espanto? A mordomia. A doutrina da mordomia. Veja o que diz os versos 6 ao 8. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Nós extraímos aqui o ensino a respeito da doutrina da mordomia. A mordomia, querido, significa que Deus é o Criador e, portanto, proprietário de tudo que existe. E tudo aquilo que temos, tudo aquilo que construímos, tudo aquilo que conquistamos, na verdade, é fruto da ação misericordiosa e graciosa de Deus sobre nós. Fizemos a nossa parte, que é trabalharmos, estudarmos, fomos honestos, fomos íntegros, adquirimos, participamos de relações econômicas, mas Deus está acima de tudo isso, regendo toda essa situação e colocando nas nossas mãos o patrimônio que é necessário, que no final é dele. Esse patrimônio que vem a nós, queridos, é apenas para a nossa sobrevivência. Porque quando o Senhor nos levar, nós não levaremos nada daqui. Fica para outro. Então, quando a gente recebe, nós não recebemos apenas por mérito nosso, mas nós recebemos principalmente por graça de Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Termos um olhar adequado da vida cristã vivida fora dessas quatro paredes. Porque aqui nas quatro paredes é tudo muito fácil. Todo mundo já está acostumado com a rotina. Já é sabido que tem uma oração no início do culto, aí tem um período musical em que todos vamos louvar, depois tem uma pregação em que Deus vai falar ao coração de cada um, e aí temos o momento do ofertório, temos a oração de encerramento e vamos embora. Mas a vida cristã não se restringe a isso. Na verdade, aqui é a manifestação, ou pelo menos deveria ser a manifestação daquilo que a gente já experimenta todo santo dia fora daqui. E é aí que vai entrar a doutrina da mordomia, porque no momento que o salmista está contemplando, o que ele vai dizer? Olha o que diz o verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Gente, esse versículo é muito, muito enriquecedor.
Por quê? Primeiro, porque o salmista está fazendo uma alusão a Gênesis capítulo 1, verso 26 até o 28, em que Deus vai dizer: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine eles então sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre toda a terra. Ou seja, o salmista aqui agora está destacando o nosso propósito existencial, sermos corregentes de Deus no cuidado com a criação. Ao mesmo tempo, o que ele está fazendo? Existem alguns aspectos desse domínio que nós não podemos deixar passar, que eles se encontram aqui no verso 6. Veja o que diz. Só o fato dele dizer, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, significa que nós somos o quê? Mordomos. O domínio é delegado, ele não é absoluto. Deus delegou esse domínio a nós, Ele é que é o proprietário, e um dia nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo ali fora. Porque nós estamos tão acostumados com esse dualismo de achar que vida cristã é só aqui dentro, que lá fora nós pensamos e nos comportamos como não cristãos, como não regenerados. Lá fora nós falamos que é a lei da selva, lá fora nós somos darwinistas, lá fora nós somos aqueles que acreditam que sobrevive o mais forte. A nossa ética ali fora não é cristã, mas ela precisa ser cristã, ela precisa ser bíblica. Tudo aquilo que formos fazer ali fora, nós não podemos fazer com o pensamento daqueles que não são regenerados. Nós não podemos pensar como não regenerados. Nós temos que pensar como regenerados, como filhos de Deus, como pessoas que têm a Bíblia como a sua fundamentação moral e ética e existencial, que tem a Bíblia como a palavra de Deus que vai orientar na forma como você interpreta a realidade, interpreta o trabalho, interpreta a escola, interpreta a educação, interpreta a política, interpreta a ciência, interpreta a comunicação, interpreta a família, interpreta a moralidade individual e coletiva. Estão percebendo, queridos? Então, quando ele fala sobre seus pés, ele está deixando claro, tudo bem, o Senhor nos deu, mas não é nosso. O Senhor nos deu apenas para tomar conta. Amém? Estamos entendendo? Ao mesmo tempo, veja o que diz ainda, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés, tudo lhe puseste. O tudo lhe puseste, queridos, significa que o domínio ele é abrangente. Não existe nada na criação que esteja fora da responsabilidade humana. Portanto, quando eu digo assim, eu não vou me envolver, cuidado. Às vezes o não envolvimento pode ser realmente sábio e prudente, mas às vezes o não envolvimento pode ser só um sinal de covardia. Só um sinal de covardia. Sob seus pés, puseste sob seus pés. A expressão sob seus pés no Oriente Antigo era frequentemente retratada quando um rei vencia uma guerra. Era dito então que os seus inimigos estavam debaixo ou sob seus pés. Quando o salmista diz isso então, ele está levando em consideração que já que somos a obra-prima de toda a criação, Deus coloca debaixo da nossa responsabilidade, isto é, sob os nossos pés, domínio sobre toda a criação, para que aquilo que eu for fazer, que eu faça com excelência, que a minha ética seja bíblica, como eu disse. E aí, queridos, eu não tenho como me aprofundar aqui no verso 7, por causa do tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta, algumas na verdade. Como é que você interage com a criação? Você sabia que a família, o trabalho, os estudos, a economia, a política, a ciência, o lazer, o esporte, o descanso, o passeio,
as formas de adquirir conhecimento são criações de Deus? Você sabia disso? E como é que é a tua conduta ética com essas criações de Deus? Como é que você age? Você age assim, Deus não tem nada a ver com o meu trabalho, tem nada a ver com meus estudos. Tem um professor, nós trabalhamos juntos, ele é de uma outra religião. E aí ele sempre fala assim, não, aos domingos eu sou da religião tal, eu penso dessa forma. Mas de segunda a sexta eu sou professor dessa matéria e eu tenho que pensar dessa forma. Ele é completamente dualista, ele faz uma separação entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso dele. Só que tem crente que faz isso. Tem crente que de segunda a sexta-feira, ele não é crente na sua abordagem científica, ele não é crente na sua abordagem profissional, ele não é crente na forma de lidar com a família, ele não é crente na hora de lidar com o trabalho, ele não é crente na hora de lidar com suas relações econômicas, ele não é crente. Ele é simplesmente como os descrentes, agindo e pensando como todo mundo. Ele só é crente no final de semana. E nós não fomos, de acordo com o Salmo 8, chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos regentes, isto é, cristãos, na nossa forma de abordar, também de segunda a sexta. Amém? Bom, queridos, a última das lições, então, nós não poderíamos encerrar a exposição do Salmo 8 sem fazer uma leitura cristológica. A última das doutrinas, ou as duas últimas doutrinas, serão a cristologia e a soteriologia. A doutrina sobre o Senhor Jesus e a doutrina sobre a salvação. Afinal de contas, como nós já aprendemos aqui, para quem vem acompanhando as exposições, desde o Salmo 1, é sabido que o Salmo 1 só foi escrito do modo que foi, e ele só é o Salmo 1, porque o povo de Israel entendeu que Davi não era um Messias perfeito, não era um ungido perfeito, mas eles aguardavam então um ungido perfeito, um Messias perfeito, que seria o nosso Senhor Jesus. Então, depois de contemplar a respeito de Deus, depois de contemplar a respeito das obras da criação de Deus, depois de contemplar a respeito do próprio ser humano, agora é hora então de olhar onde é que o Senhor Jesus se encaixa aqui. Porque lá no Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento se apropriou dos salmos e fazia uso dos salmos na sua liturgia, fazia uso dos salmos no culto. Porque eles reliam e reinterpretavam as promessas messiânicas na vida do Senhor Jesus. Então é claro que nós também vamos ter que fazer isso aqui. Porque a nossa interpretação sobre quem somos e o sentido da nossa vida e o valor que temos como imagem e semelhança de Deus, e até a compreensão a respeito da nossa situação em estado de queda, a gente só tem condição de entender se nós inserirmos o Senhor Jesus no Salmo 8. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que o verdadeiro Filho do homem é o Senhor Jesus. Porque ele foi o único que, de acordo com os versos 5 a 8, ele foi o único capaz de reger a criação sem falhar, sem errar, sem pecar. Então, ele é o verdadeiro Filho do homem. E é com base nos méritos dele que nós podemos nos apropriar desse ensino a respeito da criação, do mandato cultural, daquilo que vem às nossas mãos para fazer. É com base em Cristo, é inspirado nele. É baseado na sua obra que nós fazemos o que fazemos. O Senhor Jesus é o nosso parâmetro para fazermos da maneira mais adequada possível, dentro das nossas limitações. Ele é esse verdadeiro Filho do homem. Perceba que o autor aos Hebreus se apropriou do Salmo 8 para falar sobre o Senhor Jesus. Lá em Hebreus capítulo 2, versos 5 a 9, o autor aos Hebreus vai citar os versículos 4 a 6. Ele vai citar os versículos 4 a 6, dizendo: ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Ele quem? Cristo.
Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, coroado de glória e de honra. Então, dessa releitura, ou melhor dizendo, dessa interpretação definitiva sobre o Salmo 8, baseado no ensino do autor aos Hebreus, nós temos alguns argumentos aqui que mostram como que o Salmo 8 foi completamente realizado em Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Primeiro, o mandato do domínio nunca foi completamente cumprido pela humanidade caída. Nós sabemos que a queda não invalida a nossa responsabilidade de cuidar da criação. Mas como é que nós cuidamos? Nós cuidamos de forma egoísta, nós cuidamos de forma desmedida, nós cuidamos, quer dizer, não dá nem para falar cuidamos, né? Porque é uma contradição, mas só para vocês entenderem o efeito da reflexão. Nós cuidamos olhando para o nosso próprio interesse, nós cuidamos olhando em que seremos beneficiados. Um exemplo disso são os meus alunos. Agora que eu estou de férias, eu posso falar. Às vezes eu chego em sala e falo, gente, nós temos uma atividade tal, da matéria tal. Primeira coisa que um dos alunos pergunta, sempre tem um para perguntar, professor, vale ponto? Eu falei, rapaz, então você é movido pelo ponto? Ele abertamente, sim. Eu falei, olha, isso é perigosíssimo, porque se hoje você é movido pelo ponto, amanhã qualquer pessoa pode chegar com qualquer quantia de dinheiro, pedir para você fazer qualquer coisa, que você também será movido pelo dinheiro. Porque se hoje o que te beneficia é o ponto, amanhã o que vai te beneficiar é o dinheiro. Estou de férias agora, posso falar. Não vai dar nada. Estão percebendo, queridos, como é que a queda distorce a compreensão humana a respeito do propósito? O menino não se dedica à educação e ao conhecimento e à aprendizagem para o seu desenvolvimento humano pessoal. O que ele está visando ali é alguma forma de benefício. Alguma forma de benefício. Então, o mandato nunca foi completamente cumprido pela humanidade caída. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Porque aquilo que nós poderíamos fazer para sujeitar a criação a Cristo, nós não fazemos. A humanidade caída não faz. Basta olhar ao redor. Doença, desastre natural, sofrimento com os animais, o domínio, queridos, ele não está interrompido, mas ele está distorcido. Jesus se tornou verdadeiramente humano. E ao se tornar verdadeiramente humano, é por isso que ele foi considerado feito um pouco menor do que os anjos, apenas por causa da encarnação. Mas é evidente que, em sua natureza divina, ele é superior aos anjos. É evidente que ele é superior aos anjos. Então, como esse Filho eterno, o que ele fez conforme o texto de Filipenses? Humilhou-se, assumindo a forma humana. Humilhou-se, assumindo a forma humana. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para que depois, no futuro, todo o joelho se dobre e o exalte, declarando que Jesus Cristo é Senhor. Então ele se humilhou. Para quê? Para que ele fosse esse humano verdadeiro. E sendo esse humano verdadeiro, onde Adão falhou, Jesus triunfou. Amém. Onde Adão falhou, Jesus triunfou, vivendo em perfeita obediência ao Pai, e é claro, exercendo domínio sobre a realidade e proporcionando para nós algo que nenhum de nós teria condição de fazer por conta própria uns pelos outros. Jesus providenciou a nossa redenção. Ele nos comprou de volta para si. Ele nos resgatou do pecado. É por isso que ele foi coroado através da ressurreição. Ele foi esse ser humano perfeito, coroado com honra e com glória.
Então, a nossa glória como imagem de Deus e a nossa honra como corregentes, em nada se compara à glória e à honra de Cristo, como nosso Deus e como nosso Salvador. E como eu disse então, por que fazemos isso? Fazemos o que fazemos? Porque podemos contemplar Deus, porque podemos olhar para a majestade de Deus, porque podemos nos espantar com a criação, porque podemos olhar para a nossa vida e nos espantarmos de ver Deus usando misericórdia e graça diante de pecadores tão ruins, tão maus, que só não se autodestroem porque a graça de Deus não permite. Por que podemos nos espantar com isso? Porque Cristo é esse Filho do homem verdadeiro. Por que temos a tranquilidade de saber que Deus nos visita e que Ele se lembra de nós? Agora, seu povo, porque Cristo foi esse homem verdadeiro, coroado com honra e com glória na cruz e na ressurreição. Amém. Então, nesse sentido, meus irmãos, sejamos imitadores de Cristo. Não imitadores no sentido de que seremos perfeitos, mas imitadores no sentido de o termos como nosso parâmetro, como nossa referência, como nosso mediador entre Deus e nós, como nosso Salvador, como aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida, como aquele que preparou toda uma realidade que hoje é invisível para nós, mas que depois de ser redimida, vai manifestar ainda mais a majestade de Deus, a glória de Deus, a criação de Deus e a nossa própria vida glorificada quando em nós não existir mais pecado. Então, caminhemos firmes com o Senhor Jesus, porque vai valer a pena, meus irmãos. Já valeu a pena. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu amei estudar o Salmo 8. O Senhor falou muito ao meu coração. E a minha expectativa é que tenha falado também ao seu coração. Você saia daqui essa noite fortalecido com essa palavra. Saber que Deus se lembra de você, te visita, você é a imagem e semelhança dele, e você pode segui-lo, ter um relacionamento com ele por causa de Cristo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós bendizemos e engrandecemos o teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos porque quem somos nós, ó Deus? Seres humanos caídos, pecaminosos, cuja maldade, ó Deus, habita em nós e só é refreada pela tua graça. O Senhor nos purifica com o sangue precioso de Cristo e nos dá uma nova vida. Mas sobre nós ainda há um pecado, ó Deus, contra o qual lutamos, mas ainda assim o Senhor nos santifica. Então quem somos nós para o Senhor olhar para nós? Nós não somos nada e nem ninguém se formos olhar o nosso mal, a nossa pecaminosidade. Mas se formos olhar o teu amor e a intenção de nos criar, nós somos imagem e semelhança do Senhor, frutos de um amor criador do Senhor, de um amor salvífico do Senhor, que nós não conseguimos mensurar, expressar, talvez nem mesmo sentir. Então, pouco de gratidão que conseguimos manifestar, Senhor, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso culto, aceita o nosso agradecimento, aceita a nossa rendição, simples, pequena, falha, diante do Senhor, mas que já é fruto e resultado da tua regeneração e da tua redenção sobre nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus por essa palavra. E guarda-nos, ó Deus, até o dia de Cristo, para que possamos, ó Deus, então, no estado eterno, quando não houver mais pecado em nós, te adorarmos da maneira mais plena e mais perfeita possível, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.